Vamos continuar nossa revisãozinha, revisão número 14, mutações gênicas. O que seria mutação? Modificação, alteração, verdade? No caso da mutação gênica, é uma alteração na sequência de nucleotídeos do DNA. Lembre que o DNA tem sua sequência e que essa sequência do DNA determina o RNA mensageiro, consequentemente os códons, consequentemente a sequência de aminoácidos da futura proteína que será produzida. Pois bem, se eu altero a sequência do DNA, eu alterarei a futura proteína a ser formada. Essa alteração do nucleotídeo do DNA pode ser provocada por diversos fatores, por exemplo, a radiação química, o gás mostarda, a radiação ultravioleta, por exemplo, raios gama, etc. Sempre fatores aleatórios. A mutação não é previsível. Quando um agente mutagênico atua, pode provocar efeitos deletérios ou até efeitos benéficos, mas não é um efeito previsível, é aleatório. O que pode causar uma mutação, o que pode, aliás, ter como consequência uma mutação? Pode ocorrer, por quê? Então, como pode ser uma mutação, causas e consequências? Primeiro, ela pode ser causada por uma adição, substituição ou perda de nucleotídeos, ou seja, eu posso ter uma mutação onde ganhou-se um nucleotídeo a mais, então aumentou o tamanho da molécula de DNA. Substituição, eu tirei adenina, troquei por guanina, citosina, por timina, etc. Ou por perda de nucleotídeos, tirando o nucleotídeo, tornando menor o tamanho da cadeia. Então, pode haver mutação por adição, substituição ou perda, ok? Como o código genético é degenerado, se lembra que o código genético é aquela sequência de códigos do RNA mensageiro, ou do DNA por excelência, e que vão indicar os aminoácidos, que um aminoácido pode, embora não obrigatoriamente, muitas vezes, ser indicado por vários códons, lembra disso? Por exemplo, a metionina é indicado só por um códon, ok. Porém, a fenilalanina pode ser indicada por vários códons. Então, um aminoácido, vários códons, isso eu chamo de degeneração do código genético. Então, como ele é degenerado, é possível ocorrer mutações que não apresentem qualquer efeito fenotípico. Será que você entende isso? Então, uma vez que o código genético é degenerado, então eu posso trocar uma base nitrogenada, era timina, troquei por guanina, e na verdade era TCG, ficou AGG, por exemplo. Essa mudança não alterará nada na proteína a ser formada, porque indicava o códon da valina, continuou indicando valina, ou seja, mudanças do DNA que não implicam necessariamente modificação na molécula proteica. Então é possível haver uma mutação por troca de nucleotídeos sem alterar a proteína? Sim, é possível, pois o código genético é degenerado. E é muito importante entender isso. Então, uma mutação por substituição, ela pode muito bem não causar nenhum efeito fenotípico. Então, é verdadeiro? Verdadeiro. Por que não dá nenhum efeito fenotípico? Porque, neste caso, o código genético é degenerado, poderíamos ter isso. E como é possível uma mutação agora por adição? Agora eu vou acrescentar nucleotídeo. Adição. Eu vou fazer o DNA ficar maior. É possível determinar uma molécula proteica menor do que a molécula original? Parece estranho, né? Como é que eu aumento o tamanho do DNA e a molécula proteica a ser formada fica menor no tamanho? É possível? É. Basta que esta mutação, esta adição do nucleotídeo, determine a origem de uma trinca de terminação. Por exemplo, imagine que existisse uma trinca lá, CAA, que iria indicar histidina. Por exemplo, CAA indicaria um aminoácido. Se houver uma mutação onde entre uma uracil, depois do C e depois do A, tinha CAA, entrou uma uracil no meio, vai ficar UAA. E o AA indica um códon de parada, indica um códon de terminação. Quais são os códigos de terminação? O AA, o AG ou o GA. Se houver uma indicação de terminação antes do local normal, a proteína será sumariamente reduzida a algo menor. Ok? E depois, e como é possível uma mutação por perda de nucleotídeos originar uma proteína maior? Vê que estranho.
Como é que o DNA diminui de tamanho e a proteína a ser formada pode ser maior? É fácil. Basta que esta mutação ocorra, por exemplo, em um códon de terminação. Por exemplo, o AA perdeu o primeiro nucleotídeo. Então tinha UAA e depois do A vinha aqui GGGGGGG, por exemplo. Então, GG, ou então CCCC, ou então TT, não importa. Se ele perdeu o U aqui, ó, perdeu o U, vai ficar AA alguma coisa, por exemplo, AAA. Então, neste caso, ele perdeu o primeiro nucleotídeo, vai surgir em seu lugar um códon capaz de indicar qualquer outro aminoácido. Então, ao invés de indicar parada, suspensão, paralisação, a síntese proteica continua. E neste caso, a síntese proteica continua até que venha a encontrar um outro códon de parada mais adiante. Tá claro? Então, mutações gênicas podem ser por adição, por substituição ou por perda, e as três podem causar aumento na cadeia, diminuição da cadeia dos nucleotídeos. Tá claro? Muito bem, um abraço, bons estudos.